Quais são as principais ideias de movimentos como o Chega em Portugal ou o bolsonarismo no Brasil? Essa é uma pergunta que eu tentarei responder neste vídeo, neste que é um dos últimos vídeos do ano, porque de facto o ano está a acabar, mas antes de continuar com o vídeo propriamente dito, eu gostaria de vos pedir uma coisa. O meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e tenho aqui um canal de Ciência Política com viés marxista no YouTube. Se quiserem ajudar este canal a crescer, considerem meter gosto, subscrever, comentar. Já sabem que não tenho de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem apenas comentar aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, no entanto sem sujar, porque depois para limpar é complicado. Considerem comentar tudo o que vocês quiserem, até o que acham do meu cenário, por exemplo. Comentem à vossa vontade, a sério, estejam mesmo à vontade para comentar, porque o facto de comentarem, mesmo que sejam comentários de ódio, e eu sei que este vídeo provavelmente vai suscitar aqui alguma discórdia, são bons. Os comentários de ódio são bons porque o YouTube não distingue e interpreta-os como interação. E se é interação, na ótica do YouTube é bom e o YouTube vai entregar o vídeo a mais pessoas. Portanto, se quiserem também partilhar o vídeo e outros vídeos do meu canal, que o meu canal já tem bastantes vídeos, tem aqui umas centenas deles, se quiserem partilhar algum vídeo que considerem útil com alguma pessoa que conheçam, façam também isso. Se a pessoa não gostar, pode vir para aqui fazer comentários de ódio e o YouTube vai encarar como interação. Está bem? Portanto, para mim é bom, para mim é como quase se eu ganhasse sempre, está bem? Às vezes a minha saúde mental fica um bocado lixada com determinados comentários, estou a brincar, não fica, já não me diz nada. Mas é isso. Portanto, eu gostaria mesmo de pedir que me ajudassem nesse sentido, se quiserem ajudar a que este canal, ainda até o final do ano, eu acho que já vai ser difícil, chegue aos 10 mil subscritores, tá bom? Pronto, então relativamente às ideias do bolsonarismo, relativamente às ideias do Chega, relativamente às ideias de Viktor Orban, relativamente às ideias de Le Pen e a Rassemblement Nacional, que antes se chamava Frente Nacional, agora já não se chama, enfim, toda uma série de movimentos que incluem, por exemplo, o Geert Wilders na Holanda e de antes incluíram o Pim Fortuyn, que foi a primeira iteração daquilo que seria um Geert Wilders, com as suas diferenças, claro, contextuais na Holanda. Enfim, nós podemos falar de uma série de movimentos que, lá está, são divididos pelas diferenças contextuais, não é? Existem fatores distintivos a nível nacional que vão dar aqui origem a uma série de questões contextuais e, por exemplo, nós vemos que inicialmente o Chega não falava tanto da imigração, falava mais, por exemplo, da comunidade cigana, porque, ao contrário da França, a imigração não tinha a relevância que hoje tem no discurso político em Portugal. Há fatores contextuais que de facto vão distinguir estes movimentos, no entanto, há aqui algumas linhas operacionais, há aqui algumas linhas discursivas, há aqui algumas linhas no que diz respeito à ideia, algumas linhas ideacionais, se assim quiserem, que vão aqui criar um fio condutor através do qual todos estes movimentos se norteiam. Ok? E isso é importante. Ora, há muita discórdia sobre estes movimentos, muita discórdia sobre aquilo que eles são. Alguns autores vão dizer que são a nova manifestação do fascismo, por exemplo, o Frederico Finkelstein vai dizer que o populismo odierno, o populismo de direita odierno é a nova manifestação do fascismo, e isto não sou eu a inventar, de facto, essa é a tese defendida pelo Frederico Finkelstein, é um nome um bocado difícil de dizer, ou Fischelstein, no livro que ele escreve Do Fascismo ao Populismo na História, que eu posso-vos mostrar, é este aqui, Do Fascismo ao Populismo na História, Federico Finkelstein, ou Finchelstein, por acaso não sei como é que se diz, ele é da América Latina, aqui o Federico, e é um grande autor, Eu não concordo com tudo nas teses do Federico Finkelstein, mas ele vai aqui tentar fazer um apanhado histórico para comprovar que hoje em dia aquilo que nós chamamos de populismo de direita é a nova manifestação do fascismo. No entanto, isto não é consensual. Autores como António Costa Pinto ou mesmo Carlos Martins dizem que nós estamos perante um fenómeno diferente. E na internet, então, as coisas tornam-se ainda mais problemáticas, porque isto já causa discórdia no meio académico, mas na internet estamos a falar de um nível de defesa ou de ataque a estes movimentos que raramente é saudável. Então, quem é contra estes movimentos vai dizer, não, são fachos, são fascistas, sem muitas vezes justificar o porquê de serem, o que torna o argumento bastante ineficaz, e aqueles que defendem estes movimentos vão dizer, não, tecnicamente não é fascista, porque meia dúzia de autores diz que não é. Não é meia dúzia de autores, são bastantes autores que dizem que não são movimentos fascistas, mas de qualquer forma, essas pessoas que estão a defender também não se vão aqui apegar às tecnicalidades da própria maneira que deviam, porque se apegassem às tecnicalidades, saberiam que existe
uma parte da academia que de facto vai dizer, como o caso de Federico Finkelstein, que estes movimentos são uma nova manifestação do fascismo, e há outra parte que vai dizer que não. Iam ressalvar, iriam enfatizar que existe uma discórdia sobre estes conceitos na academia. Existe uma discórdia sobre o que é populismo, existe uma discórdia sobre o que é fascismo, embora já haja conceitos que sejam mais consensuais. Iriam enfatizar que, de facto, as coisas não são preto no branco. A academia discute muito sobre isto. Há muita porrada na academia. E eu, que sou mestre em ciência política pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, sei que estes conceitos são essencialmente contestados. Particularmente o populismo. O populismo é mesmo descrito como um conceito essencialmente contestado, ou seja, um conceito sobre o qual não existe consenso suficiente em torno de uma definição. Embora haja aqui uma definição que se tem tornado mais consensual na academia, que é a definição ideológica do Casimiro, do professor Casimiro. Ele era professor na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, mas acho que hoje em dia já não é professor lá, não tenho a certeza. Ele é holandês, é neerlandês. Eu posso-vos falar do próprio livro, nem sequer foi um livro, o artigo que ele escreveu em 2004, onde ele apresenta a sua tese sobre aquilo que é populismo. The Populist Zeitgeist, o Zeitgeist populista, ou a era populista. Ele aqui vai falar da definição ideológica de populismo, que eu já vou introduzir. Há outras coisas que vão levar à discórdia. Alguns vão dizer que estes movimentos são de extrema-direita, outros vão dizer que não são de extrema-direita, são de uma coisa a que se chama a direita radical. A direita radical. E alguns vão dizer que estamos perante até um novo tipo de direita radical, que é a direita radical predominantemente populista. Por exemplo, essa vai ser a tese de um professor que até tem algumas simpatias pelo Chega e pela chamada direita radical, que é o Ricardo Marchi, que vai escrever, se não estou em erro, em 2020, exatamente em 2020, o livro A Nova Direita Antissistema, o caso do Chega, pelas edições 70. Enfim, há toda uma série de teses sobre o que é que estes movimentos são. Quais é que são as ideias que, de facto, veiculam, ok? E nós temos de compreender que existe debate. E que se nós queremos apresentar aquela que é a nossa definição, nós temos de justapô-la em relação a outras definições, nós temos de criticá-las, nós temos de fazer aqui um apanhado, uma revisão bibliográfica, não podemos apenas decidir pela definição que nos é mais conveniente. Pelo menos no meio académico. No meio informal, nós podemos fazer o que bem entendermos, em boa verdade. Principalmente no Twitter, ou no X, como se chama. No Twitter podemos dizer o que bem entendermos. É claro que depois levamos muita porrada. Aliás, nós levamos porrada no Twitter mesmo que digamos coisas relativamente acertadas. Vamos sempre levar porrada no Twitter. É por isso que eu não tenho Twitter, porque tenho mais do que fazer à minha vida, tá bem? Mas, de facto, há muita discussão. Por exemplo, um autor como Roger Griffin não vai concordar que estes movimentos sejam necessariamente fascistas. O Roger Griffin, em 1995, escreveu um livro que veiculou uma definição do fascismo que hoje em dia é mais consensual, não é completamente consensual, mas é mais consensual na academia, embora muita gente não concorde com ela. Está mais perto de ter um consenso do que outras definições, é isso que eu quero dizer, que é do ultranacionalismo palingenético. Esta é a definição do Roger Griffin, apresentada aqui neste livro, Fascism, Roger Griffin, é o fascismo do Roger Griffin, ok? Aqui nesta edição de Key Concepts in Political Theory. Basicamente, são conceitos difíceis de reunir consenso entre os académicos. E então, quando nós saímos do campo da academia, a academia não deixa de ter viés ideológico, mas quando saímos de um campo académico para um campo mais informal, então aí é que as coisas começam a complicar. Porque toda a gente vai querer apresentar a definição que lhe seja mais conveniente. Isto acontece bastante. Eu próprio sou marxista e tenho uma visão específica do mundo, e a visão específica do mundo, por sua vez, leva-me a entender determinados fenómenos históricos de uma maneira mais materialista, de uma maneira mais baseada naquilo que eu considero ser o materialismo histórico, tendo em consideração aquilo que foram as mudanças materiais na sociedade que levaram a que determinados movimentos se tornassem mais capazes de galvanizar o ressentimento popular. Eu tenho uma visão específica, toda a gente a tem. E ela é sustentada pelo nosso viés ideológico porque, de facto, a ideologia é muito
as lentes interpretativas que nós temos para compreender o mundo à nossa volta. E toda a gente as tem. Toda a gente as tem. Esta vai ser a tese, por exemplo, de Marx em relação à ideologia. Esta vai ser a tese de Zizek, o finado Zizek, que infelizmente agora parece estar morto em vida. E também vai ser a tese de Althusser em ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. Embora o Althusser também tenha algumas coisas problemáticas na vida dele, como vocês bem sabem. Então, se toda a gente tem uma ideologia, é natural que, mesmo sem nos apercebermos, nós vamos veicular os conceitos ou as definições que às vezes sejam mais adequadas à nossa mundividência, que sejam mais adequados à nossa mundividência, à nossa mundivisão, à nossa forma de compreender o mundo à nossa volta. No entanto, eu fiz uma investigação do Chega e da André Ventura na minha dissertação de mestrado. No meu mestrado eu dediquei-me a analisar o Chega e a André Ventura nas redes sociais, para tentar compreender as ideias que eram veiculadas nas redes sociais. As redes sociais têm algumas vantagens para figuras que se caracterizam como antissistema, mesmo que eu não considere que elas sejam verdadeiramente antissistema. Os marxistas têm uma leitura diferente daquilo que é antissistema. Nós vamos chegar lá, este vídeo vai ser longo, como vocês estão a compreender. A minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, tem aqui um nome específico que começa pelo latim, que é o Vox Populi in Facebook. Eu posso-vos mostrar qual é que é a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado. Portanto, a minha dissertação de mestrado é Vox Populi in Facebook, uma análise da comunicação política de André Ventura e do Chega em período de campanha eleitoral 2019 a 2022. Portanto, eu analisei os períodos de campanha das eleições legislativas de 2019, das eleições presidenciais de 2021 e das eleições legislativas antecipadas de 2022. E, portanto, os períodos que estavam regulamentados de cerca de 15 dias para cada campanha eleitoral. Okay? De acordo com a própria lei eleitoral. Obviamente que não fiz aqui de 2019 a 2022 todos, mas todos os posts no Facebook, porque seriam humilhantes e no quadro de uma dissertação de mestrado seria praticamente impossível, ainda por cima a fazer sozinho. Isso já exigiria ter aqui mais 2 ou 3 investigadores comigo e já seria mais para uma dissertação, para um artigo académico, ou se fizesse sozinho para uma tese de doutoramento, do que propriamente para uma dissertação de mestrado. E além disso eu fiz a dissertação de mestrado enquanto estava a trabalhar e tive de ficar mais tempo a fazê-la. Eu pedi regime parcial na dissertação de mestrado precisamente para poder trabalhar full time enquanto fazia a dissertação. Bons tempos, eu acho que foi aí que perdi o resto do cabelo que já pouco tinha, não é? Mas pronto, foi o que me permitiu também fazer esta dissertação e compreender hoje em dia o fenómeno de uma maneira que acho que considero ser bastante aprofundada. Tá bem? Então, vamos lá. Segundo a definição de Roger Griffin, há aqui algumas questões que levam a que o Chega e o bolsonarismo não sejam necessariamente fascismo. O fascismo será um fenómeno bastante balizado temporalmente, de acordo com autores como Roger Griffin, e circunscrever-se-á bastante àqueles que foram os fenómenos do século passado, como é o caso mais evidente do nazismo na Alemanha e o fascismo italiano, o fascismo na Itália. Há aqui algumas questões que levam a isso. O que é o ultranacionalismo palingenético? Há 2 elementos aqui importantes. Primeiro do ultranacionalismo e depois do palingenético. Ora, palingenético vem de palingenesia, um conceito grego que se refere ao renascimento. E quando falamos de ultranacionalismo palingenético, referimos-nos aqui ao renascimento de uma nação, através de uma transformação que se considera radical na sociedade. Uma transformação que, inclusivamente, defenderá aqui o recurso à violência política. Por acaso, hoje em dia existem algumas inteligências artificiais que nos permitem compreender determinados conceitos de uma forma mais resumida. Nós podemos pedir ao ChatGPT um resumo do que é o ultranacionalismo palingenético, ou então à Google Gemini, à inteligência artificial de perguntas da Google. E então, ao invés de estar a escrever aqui um resumo, eu pedi à Google Gemini para fazer um resumo do ultranacionalismo palingenético. Não obstante, eu já li a obra do Roger Griffin. Então, não é como se eu estivesse a fazer batota e a usar simplesmente a Wikipédia. Não, é apenas para sintetizar aquilo que é ultranacionalismo palingenético, porque de facto eu li a definição e ok,
É útil, é útil. De facto, vou aqui ler-vos. O ultranacionalismo palingenético é um conceito cunhado pelo cientista político britânico Roger Griffin para descrever a essência ideológica do fascismo. Isto é de um livro de 1995, o tal Fascismo, de Roger Griffin. Para entender o que isso significa, vamos decompor a expressão. Ultranacionalismo refere-se a uma forma extrema de nacionalismo, caracterizada por uma exaltação fanática da própria nação, colocando-a acima de todas as outras e promovendo uma visão de superioridade e até mesmo hostilidade em relação a outras nações. O ultranacionalismo frequentemente se manifesta através de um forte sentimento de pertencimento à lealdade à nação, acompanhado por uma crença na necessidade de defender e expandir os seus interesses, mesmo que isso implique o uso da violência. Palingenético. Esse termo deriva do grego palingenesia, que significa novo nascimento ou regeneração. No contexto do ultranacionalismo palingenético, refere-se à crença na possibilidade e necessidade de um renascimento nacional, uma purificação e revitalização da nação, geralmente após um período percebido de declínio ou decadência. Portanto, o ultranacionalismo palingenético descreve a ideologia que combina o nacionalismo extremo com a crença de um renascimento nacional radical. Essa ideologia centraliza a ideia de que a nação passou por um período de decadência e precisa ser regenerada, retornando a uma suposta época de glória e pureza. Esse renascimento é frequentemente associado à figura de um líder carismático que personifica a vontade da nação e lidera o processo de transformação. Características principais do ultranacionalismo palingenético. Mito da decadência. A crença de que a nação está em declínio, sofrendo com a corrupção, a imoralidade e a influência de elementos estrangeiros. Necessidade de renascimento. A convicção de que é preciso um novo começo, uma regeneração da nação para restaurar sua grandeza perdida. Liderança carismática. A figura de um líder forte e carismático que personifica a vontade da nação e conduz o processo de renascimento. A exclusão de inimigos, a identificação de grupos internos ou externos que são considerados obstáculos para o renascimento nacional e, portanto, devem ser excluídos ou eliminados. ênfase na ação e na violência, a valorização da ação direta, da força e da violência como meios para alcançar o renascimento nacional. Exemplos históricos, acho que não preciso de ler, mas vou ler na mesma. O fascismo italiano, obviamente, e o nazismo alemão são os exemplos históricos mais proeminentes de regimes baseados no ultranacionalismo palingenético. Ambos os regimes promoviam a ideia de um renascimento nacional, liderado por um líder carismático. Mussolini e Hitler identificavam inimigos internos e externos que ameaçavam a pureza e a grandeza da nação. Em resumo, o ultranacionalismo palingenético é uma ideologia perigosa que combina o nacionalismo extremo com a crença em um renascimento nacional radical, frequentemente levando à violência, à exclusão e à opressão. Compreender esse conceito é fundamental para analisar e combater as manifestações contemporâneas de extremismo e intolerância. Então, este ultranacionalismo palingenético baseia-se muito na ideia de que a nação neste momento está a passar por um período de decadência moral, mesmo de decadência económica, enfim, de uma série de decadências, mas o ponto moral é mesmo muito importante e precisa, portanto, daqui de uma regeneração. Essa regeneração não ocorre no quadro daquilo que é uma democracia liberal, não deve necessariamente ocorrer no quadro daquilo que é uma democracia liberal, mas deve levar aqui a uma transformação radical que, inclusivamente, vai obrigar a uma ação direta, a uma ação violenta. Então, de facto, isso está plasmado naquilo que é o pensamento do fascismo italiano e do nazismo alemão. E é particularmente pela questão da violência que muita gente vai classificar estes novos movimentos, a que nós chamamos populistas de direita, como não necessariamente fascistas. Outra questão também é que o entendimento do papel do povo e daquilo que é a ideia de soberania do povo dos populistas de direita é relativamente diferente daquela dos fascistas. Os fascistas não faziam a exaltação da soberania popular da mesma maneira que os populistas de direita hoje em dia fazem. Então esses são alguns argumentos utilizados para dizer que hoje em dia o populismo de direita não é a mesma coisa que o fascismo foi no século passado. Até porque hoje em dia existem neofascistas e neonazis, não é? Neofascistas no caso italiano e não só no caso italiano, e depois temos os neonazis, mas que de facto pertencem aqui ao ultranacionalismo palingenético, portanto esta definição ampla do fascismo, e eles de facto têm bastantes divergências com aquilo que é o populismo de direita. Então, os autores que se têm aqui a uma definição, embora ampla, suficientemente restritiva do fascismo, vão dizer que de facto o Chega de André Ventura e o bolsonarismo, no caso do Brasil, não são necessariamente
fenómenos fascistas. Também vão dizer que não são fenómenos aqui de extrema-direita. Porquê? A ciência política convencional hoje em dia vai-se a ter a uma definição de extremismo e radicalismo que é apresentada pelo Tribunal Constitucional Alemão. O extremismo tem uma tendência para ser violento, abertamente antidemocrático e não ter medo de operar para além daqueles que são os limites constitucionais através da ação direta. E, portanto, a extrema-direita será qualquer coisa, no caso português, como os movimentos relacionados com o Mário Machado, como a Nova Ordem Social, como 1143, etc. E a direita radical, que ainda assim, apesar de querer reformar o sistema, será qualquer coisa como... apesar de querer reformar o sistema, peço desculpa, não quer operar, ou pelo menos diz não querer operar fora dos limites constitucionais, embora muitas vezes atropele a própria Constituição, como é o caso do Chega. Essa nova direita radical não é extrema-direita e o Chega incluir-se-á mais nessa direita radical do que propriamente na extrema-direita. Esta é a leitura dos autores. Eu tenho alguns problemas com essa definição, porque eu acho que isso é mais contextual do que qualquer outra coisa. Eu acho que o ser mais tendente à violência ou não, ou ser mais tendente a ações que operem fora dos limites constitucionais, tem que ver com o facto de hoje em dia as democracias liberais terem um nível de institucionalização que não tinham quando ocorreu o período entre guerras. Percebem? Acho que o que leva a estes movimentos não agirem de uma forma igual aos fascismos do século passado é altamente contextual no sentido em que, precisamente por causa de nós termos a memória histórica dos fascismos do século passado, não podem surgir movimentos necessariamente iguais, caso contrário, eles vão ter uma rejeição vão enfrentar uma rejeição muito grande. E pode-se ver em Portugal pelo caso do PNR. O PNR era mais extremado que o Chega e sempre teve uma rejeição muito maior, até porque, por exemplo, o PNR fazia uma defesa muito mais direta do salazarismo em Portugal, ao passo que o Chega tem uma relação muito mais ambígua e, geralmente, na sua face pública, o que nós vamos ver é uma rejeição do salazarismo, embora existam elementos saudosistas do salazarismo no Chega. Percebem? Então, eu acho que esta dicotomia entre extrema-direita e direita radical envolve aqui uma questão muito mais contextual, uma questão muito maior de oportunidade do que propriamente uma questão de ideário, do que uma questão de convicção política. Porque se nós estivéssemos num cenário mais propício ao apelo a ações diretas e ações violentas, eu tenho a certeza que estes movimentos teriam uma metamorfose, sofreriam uma metamorfose. Como nós temos um nível de institucionalização das democracias liberais, o que hoje é tão perigoso como os fascismos do século passado foram, tem de se apresentar como defensor da democracia liberal. Fala aqui mais da soberania popular por causa da institucionalização das democracias liberais, mas não quer dizer que num cenário que lhe seja mais propício não passa aqui por uma mutação muito grande. Veja-se que Viktor Orbán, a pouco e pouco, tem aparelhado cada vez mais aquilo que é a democracia liberal húngara. E nós hoje já nem podemos falar sobre uma democracia liberal. O Orbán vai dizer que é uma democracia iliberal. Em boa verdade, aquilo é um sistema já, pelo menos, semi-autoritário, se não completamente autoritário, com vários atropelos à Constituição, com várias mudanças constitucionais, com vários ataques àquilo que são os checks and balances, ou seja, os freios e contrapesos de uma democracia liberal, ataques ao poder judicial, ataques ao poder legislativo, etc, etc. De facto, nós não podemos nos ater demasiado, na minha opinião, a esta dicotomia entre extrema-direita e direita radical, porque eu considero que ela seja muito mais contextual e dependente de uma questão de oportunidade do que qualquer outra coisa. Depois há uma leitura que os marxistas fazem sobre o extremo e o radical, que é distinta daquilo que a ciência política convencional advoga. Os marxistas entendem que radical vem de radicalis. Radicalis é relativo à raiz. E, portanto, é radical tudo aquilo que pretende alterar um sistema pela raiz. Para os marxistas, a raiz está no modo de produção. Está no meio que nós temos de definir a propriedade dos meios de produção. E, portanto,
os marxistas, como pretendem a socialização dos meios de produção, pretendem alterar o modo de propriedade através do qual a sociedade se constitui, através do qual nós produzimos tudo, são os verdadeiros radicais na concepção dos marxistas. Ao passo que tudo aquilo que pretende apenas extremar o que há de pior no sistema que nós temos, no modo de produção atual que nós temos, que é o capitalismo, será extremo. E, portanto, entende-se que a extrema-direita vai incluir o bolsonarismo, vai incluir o Chega, vai incluir aqui uma série de movimentos, e movimentos que podem ser mais extremados uns dos que os outros, e os radicais serão aqueles que pretendem alterar necessariamente o modo de produção, pretendem fazer aqui uma transformação social através da raiz. Como a raiz para os marxistas é a infraestrutura, que é um modo de produção, então só os marxistas é que serão radicais. Os marxistas não só, mas os próprios anarquistas também pretendem aqui uma alteração estrutural, pretendem aqui o fim do capitalismo. Sim, os anarquistas pretendem o fim do capitalismo, não apenas o fim do Estado. Os marxistas também pretendem o fim do Estado, essa é que é a questão, mas através de um processo que é mais longo. Isso não é para este vídeo, eu já expliquei isso em outros vídeos, está bem? Não quero fazer aqui muita salada de fruta no vídeo, porque senão vai ficar demasiado confuso, demasiado disperso, e nós temos de nos focar no tema que realmente eu me propus a elaborar aqui neste vídeo, está bem? Portanto, eu tenho alguns problemas com esta definição de extrema-direita e direita radical. De qualquer modo, por alguma razão é que eu prefiro simplesmente falar em populismo de direita. Eu, de facto, também acredito que existem aqui diferenças contextuais entre os fascismos do século passado e aquilo que é o populismo de direita hoje em dia. É uma coisa que eu pretendo investigar mais a fundo quando eventualmente for fazer o meu doutoramento. Eu, na minha dissertação de mestrado, de facto, investiguei o populismo e, portanto, eu posso-vos dar com mais segurança aquilo que é a definição do populismo. O que é o populismo? A minha definição baseou-se na de Casimir, que se tem tornado mais consensual. Aquele livro, aliás, aquele artigo que eu vos falei, o da Populist Zeitgeist, vai introduzir aqui a ideia do populismo como uma ideologia de baixa densidade, uma ideologia com pouca sofisticação intelectual. O que será populismo, então? Sendo que a minha definição se baseia muito na de Casimir ou mesmo de Kirk Hawkins. Então, eu vou-vos ler aqui. Concebemos o populismo como uma ideologia com pouca sofisticação intelectual que perspectiva a sociedade como estando dividida em dois grupos homogéneos e antagónicos, o povo puro e virtuoso e as elites corruptas e corruptoras, preconizando que as decisões políticas devem ser sempre tomadas em função da vontade monolítica do povo. É isto. Ou seja, o que é que o populismo de facto acredita? Quais são as ideias veiculadas do populismo? Existem elites corruptas, elites que são responsáveis por distorcerem a soberania popular, a vontade do povo, e essas elites, no caso do populismo de direita, frequentemente identificam-se com aquilo que são as elites políticas, com aquilo que é a classe política. Por exemplo, no caso do Chega, vai-se falar da classe política que se estabeleceu no pós-1974, com o caso do PS, com o caso do PSD, etc., que são as elites que, tendo-se instalado no poder, distorceram a vontade do povo e estão a praticar os seus próprios interesses no poder, a sua própria vontade no poder. Ora, o Chega vai dizer que é o único representante legítimo da vontade do povo e, portanto, só ele é que a consegue concretizar no poder. E quando concretiza a vontade do povo no poder, vai estar a proceder aqui a um processo de moralização da política. De moralização da política. É uma leitura manicaísta do mundo, da sociedade e da política. Existe um bem, que é o povo, que é soberano porque é puro e virtuoso, é do povo que vem toda a moralidade. Existe um mal identificado com as elites e com um conjunto de elementos da sociedade que as elites vão ser acusadas de privilegiar. No caso do Chega, por exemplo, falou-se muito dos ciganos, que andavam aqui a viver à custa dos nossos impostos. O Chega que chegou a dizer que alguém andava a instrumentalizar os ciganos durante a campanha das presidenciais do André Ventura, etc. Depois começou-se a falar mais dos imigrantes. Fala-se muito, em outros casos, das pessoas LGBT. Enfim, são elementos da sociedade que este populismo de direita vai ostracizar, recorrendo aqui a uma categoria que é o ostracismo. Vai ostracizar precisamente para dizer que
esses elementos estão aqui em conluio com as elites a subverter a vontade do povo. E portanto, só o Partido Populista é que tem a capacidade, ou o líder populista tem a capacidade de intuir aquela que é a vontade do povo e praticá-la no poder. Este ênfase na soberania popular é um elemento distintivo do populismo de direita. Não só do populismo de direita, mas depois existem outros fenómenos populistas que não são necessariamente de direita. Mas falamos aqui do populismo de direita porque é disso que estamos a falar neste vídeo. É um elemento distintivo do populismo de direita em relação àquilo que foram aos fascismos do século passado. Em relação àquilo que foram os fascismos do século passado. Porquê? Se vocês lerem, por exemplo, a doutrina do fascismo de Mussolini, a relação com a vontade do povo é muito mais ambígua e os fascistas muitas vezes acabavam por menosprezar a vontade do povo, acusando o povo de não ser suficientemente, escolarizado, não ter noção daquilo que efetivamente quer, etc. Os fascistas tinham aqui uma noção relativamente à vontade do povo que não era tão acrítica como aquilo que a direita populista defende, compreendem? Existe aqui um pequeno ensaio do Mussolini e do Giovanni Gentile, que é a doutrina do fascismo. Eu vou-vos mostrar, que pode ser muito útil para vocês compreenderem aquilo que Mussolini pensava em relação à própria doutrina do seu movimento. Obviamente que não era apenas um movimento de Mussolini, ok? É preciso compreender o fenómeno. Eu estou aqui a falar de um modo muito geral em relação ao fascismo italiano, mas há toda uma história do fascismo italiano e vocês podem, por exemplo, ler o livro do professor Carlos Martins sobre o assunto, ok? Eu estou apenas aqui a referir a doutrina do fascismo, que isto é um ensaio, chamam-no livro, mas em boa verdade eu considero que é um ensaio, e vocês podem compreender que a relação do povo com o fascista é bastante diferente da relação do povo com o populista, ok? Agora, há alguns elementos que de facto são aqui relativamente próximos. Por exemplo, o professor Paul Taggart vai falar de uma coisa a que os populistas chamam, ou que os populistas entendem como ser a Heartland. A Heartland é aqui um conceito que vai ser introduzido pelo professor Paul Taggart em 2000, mas depois disso vai ser melhor explicado num artigo de 2004, que é Populism and Representative Politics in Contemporary Europe. A Heartland, basicamente, é uma espécie de lugar imaginado onde reside aquele segmento da população que o populista pretende representar. E essa Heartland é titular aqui de uma série de coisas que a tornam pura, como por exemplo o facto de ter valores partilhados, o facto de ter uma história partilhada, o facto de ter aqui um conjunto de ideias que estão de acordo com aquilo que a sociedade deve ser. Mas o ponto essencial da Heartland é que os habitantes imaginados da Heartland têm aqui um passado virtuoso partilhado. Um passado virtuoso. Ou seja, os populistas vão defender que a subversão da soberania popular também resulta aqui naquilo que é uma transformação da sociedade no sentido da decadência. Ou seja, a sociedade, o nosso país, a nossa nação já foi boa, já tivemos um momento em que a nossa sociedade foi melhor, e por exemplo, Donald Trump vai falar de fazer da América grande novamente, Make America Great Again, e nós precisamos precisamente de reconstruir esse passado idílico do qual nos afastamos. Então, nesse aspecto, o populismo de direita vai ter aqui uma semelhança com o fascismo, com a própria definição do Roger Griffin do ultranacionalismo palingenético. Esse é um ponto essencial. Agora, por causa do nível de institucionalização das democracias liberais, os populistas vão falar de transformações dentro do quadro daquilo que é a democracia liberal. E muitos deles vão defender aqui vários elementos da democracia liberal que os fascistas não defendiam. Embora estes elementos da democracia liberal que os populistas de direita dizem defender, muitas vezes isso seja apenas uma performance, como nós sabemos. Mas os fascistas, de forma terminante, diziam que eram contra aquilo que o liberalismo se
metamorfoseou politicamente e economicamente, embora depois fossem beneficiar as burguesias nacionais, e eram também contra o socialismo. O objetivo do fascismo era ser aqui uma terceira via, que era contra o liberalismo e era contra o comunismo. Hoje em dia os populistas de direita dizem que defendem aquilo que é o modelo democrata liberal, embora o Viktor Orban o tenha atacado bastante e seja bastante mais antiliberal do que outros populistas de direita, mas de facto os populistas de direita são mais astutos, sabendo do nível de institucionalização das democracias liberais que existe hoje, não vão atacá-la de uma forma tão visível como os fascistas do século passado faziam. Percebem? Então esse é um elemento muito importante para nós compreendermos. Eu considero que é um elemento mais contextual, é um elemento aqui mais dependente da oportunidade e da evolução dos tempos do que propriamente uma questão de ideias, uma questão de convicções propriamente ditas. Percebem? Então, o que alguns autores que defendem que isto é a nova manifestação do fascismo vão dizer é que, com a institucionalização que eu mencionei das democracias liberais, o fascismo não se poderia desenvolver da mesma maneira. É por isso que, hoje em dia, aqueles que são fascistas assumidos, tal e qual os fascistas do século passado, geralmente pertencem a movimentos relativamente marginais na sociedade. É claro que, de vez em quando, vão surgindo movimentos com mais mais capacidade de galvanizar o ressentimento popular e são assumidamente fascistas. Isso foi o caso da Aurora Dourada na Grécia há uns anos. Não obstante, não são a maioria, não constituem a maioria. E, neste momento, a direita capaz de galvanizar o ressentimento popular, que tem conseguido realmente chegar aos parlamentos e até constituir-se como um movimento de poder, é a chamada direita populista pela ciência política convencional. Percebem? Na minha opinião, eu acho que se é fascista ou não, não é o ponto essencial. Honestamente. Existem ditaduras do século passado que mataram mais do que regimes fascistas propriamente ditos. Ou que em determinados períodos mataram mais do que regimes fascistas propriamente ditos. Por exemplo, vai-se dizer que o franquismo não é completamente fascista. Mas o franquismo, num certo período histórico, e o professor Carlos Martins explica bem isto, matou mais do que o fascismo italiano. E o fascismo italiano seria muito mais próximo daquilo que é o fascismo, quer dizer, é o arquétipo do fascismo, ao contrário daquilo que foi a experiência ditatorial na Espanha franquista. É claro que a Espanha franquista estava mais próxima do fascismo propriamente dito, do fascismo clássico, do que o salazarismo em Portugal, porque havia uma institucionalização da falange que, no caso português, não houve, por exemplo, do nacional sindicalismo, ok? Mas, ainda assim, o Franco foi um sanguinário, ainda que pudesse ter divergências ideológicas em relação ao fascismo mussolinista. Compreendem? Então, para mim não é tão importante. Agora, eu compreendo que no contexto da batalha política e da batalha pela memória, a utilização do cunho fascista, que está muito carregado historicamente, possa ser útil. Agora, academicamente falando, é um contexto completamente diferente. E é um contexto completamente diferente. Vocês sabem que eu estou nos antípodas de tudo aquilo que é o chamado populismo de direita e o próprio fascismo, obviamente. Mas ainda assim eu considero que estas distinções são importantes para nós, de alguma forma, conseguirmos perceber quais é que são as diferenças dos movimentos do século XXI e dos movimentos do século XX. Porque a forma de combater será necessariamente diferente. O que é que eu acho, sinceramente? Que há muitas semelhanças e há muitos elementos fascistoides no populismo de direita odierno, só que por uma questão de oportunidade, por uma questão contextual, eles não são tão extremos como o fascismo do século passado. É tão simples quanto isso. Se isto é a única manifestação possível do fascismo no século XXI que possa, de facto, mobilizar a população, eu considero que realmente essa é uma tese bastante interessante. Mas, se nós vamos aqui a focar-nos nos elementos constitutivos do fascismo no século passado, de facto há bastantes diferenças e eu compreendo os académicos que dizem que estes movimentos populistas de direita odiernos não são
fascistas, não são necessariamente fascistas. Eu compreendo isso. E isto não é uma tentativa de branquear da parte deles aquilo que foram os movimentos fascistas do século passado ou aquilo que são os atuais movimentos populistas de direita, é apenas uma tentativa de conceptualizar de uma forma diferente, ok? Alguns tentam branquear, de facto, há autores que tentam branquear, da mesma maneira que há muita gente que num contexto informal vai tentar branquear dizendo que não é fascista apenas para se tentar desculpar de alguma forma, mas há muitos autores que são até ativistas em relação aos movimentos que se têm desenvolvido hoje em dia, como é o caso de Carlos Moura, e no entanto vão dizer que são uma coisa diferente do fascismo. Okay? Então isto é muito mais complicado, é muito mais complexo do que aquilo que parece. Não obstante, não quer dizer que nós não tenhamos de combater com a mesma ferocidade. Ferocidade talvez não seja a melhor expressão, talvez com a mesma assertividade. Tá bem? É importante nós compreendermos isto. Percebem? Da mesma maneira, por exemplo, existe um debate em relação ao salazarismo ser ou não fascista. O António Costa Pinto, o professor António Costa Pinto, que fez aqui uma análise dos camisas azuis, do movimento do Golão Preto Nacional Sindicalismo, vai dizer que o salazarismo não era fascista. Já o professor Fernando Rosas vai dizer que é. Eu vou-vos mostrar o livro que o professor António Costa Pinto escreveu, Os Camisas Azuis e Salazar, Rolão Preto e o Fascismo em Portugal. De facto, muitos elementos do nacional-sindicalismo depois foram absorvidos pelo salazarismo, foram absorvidos pelo Estado Novo e estiveram em instituições como a própria direção da instituição corporativista, tiveram também na Mocidade Portuguesa, tiveram também na Legião Portuguesa, foram integrados dentro do sistema alguns elementos do nacional-sindicalismo, até porque no nacional-sindicalismo havia uma ala que defendia mais Salazar e outra que era mais crítica de Salazar. Rolão Preto pertencia à ala que era mais crítica de Salazar. A ala que não era tão crítica de Salazar geralmente era constituída por professores universitários, muitos deles da Universidade de Coimbra. O professor António Costa Pinto fala sobre isto. Ok, ele vai dizer que o salazarismo não era fascista, entre outras coisas, porque não se constituiu como um movimento de massas e o fascismo, de facto, constituía-se como um movimento de massas. Já o professor Fernando Rosas vai dizer que o fascismo tem várias configurações, uma delas é precisamente o fascismo de elites, conceito no qual se vai enquadrar o salazarismo. Portanto, existe muito debate em torno disto. O salazarismo, de facto, nunca conseguiu ser um movimento de massas propriamente dito. Houve tentativas nesse sentido. Houve tentativas através da própria Mocidade Portuguesa, através da formação de uma militância armada na Legião Portuguesa, mas, de facto, o salazarismo sempre teve uma desconfiança muito grande em relação àquilo que eram as massas e, portanto, nunca quis depender muito das massas. Salazar tinha muita desconfiança em relação às massas. E precisamente por isso é que havia divergências em relação ao fascismo italiano e o salazarismo. Compreendem? Então é importante, este não é apenas um único elemento, mesmo ao nível da institucionalização do corporativismo, o salazarismo não foi tão longe. Muitas vezes a própria Câmara Corporativa, no quadro da Constituição de 1933, tinha uma função menos importante do que aquilo que deveria ter. Mesmo as próprias corporações que se foram desenvolvendo, nós podemos falar sobre as corporações salazaristas noutro vídeo, não atingiram o nível de institucionalização que se pretendia, até porque havia maiores defensores do corporativismo e Marcelo Caetano, por exemplo, que na sua juventude fez parte do integralismo lusitano, era muito defensor inicialmente do corporativismo, até mais do que Salazar. Havia muitos que defendiam aqui o corporativismo e depois havia outros que não tinham a mesma noção, a mesma vontade de implementar aqui uma sociedade completamente organicista, baseada aqui em grêmios patronais, em sindicatos que de facto eram sindicatos controlados pelo Estado Novo Corporativo, que depois se organizavam em agremiações sindicais, se organizavam em corporações, etc. Não havia tanta vontade de institucionalizar o corporativismo como houve em outras experiências. Percebem? Então, de facto, há muitas divergências na academia sobre a natureza destes sistemas, o que não significa que eles fossem mais ou menos repressivos. Percebem? Agora,
quando nós, por exemplo, estamos perante pessoas que combateram de facto aquilo que foi o salazarismo, eles dizem, nós combatemos contra o fascismo, dizer assim, olha, mas tu não combateste o fascismo, tu combateste uma coisa que não era bem fascismo, soa um bocadinho mal. Soa um bocadinho mal. Uma coisa é falar no contexto académico, outra coisa é ir para o Twitter dizer que essas pessoas não combateram o fascismo, porque geralmente quem diz isso, de facto, tem um certo saudosismo em relação a Salazar. A malta que diz, geralmente, que Salazar não era fascista, é malta saudosista de Salazar. E ainda que eu concordo que, de facto, o salazarismo não era necessariamente fascista, mas tinha elementos fascistoides, eu acho problemático quando a malta vai tirar isso para o Twitter para tentar desculpar o salazarismo. Mesmo que o salazarismo não seja fascista, isso não desculpa o salazarismo. E é isso que a malta tem de compreender. Não desculpa. Mesmo que haja diferenças entre o próprio franquismo e aquilo que foi o regime italiano, ou mesmo o regime alemão, isso não deixa de nos fazer pensar que, de facto, o Franco foi um sanguinário. Um grande sanguinário. E, atualmente, fascista é carregado de um cunho moral muito forte. E muita gente chama fascista de um ponto de vista moral. E na academia nós tentamos, de alguma forma, separar essas categorias morais daquilo que são as definições propriamente ditas. Então, se eu ouvir alguém a dizer, por exemplo, que se combateu o fascismo em Portugal, eu não vou estar a corrigir. Não faz sentido eu estar a corrigir. Num contexto de escrever um artigo, de escrever um livro sobre o assunto, essas são coisas completamente diferentes. Percebem? Agora, quem diz, não foi fascista para tentar branquear, peço imensa desculpa, mas se calhar há tempos e momentos para falar sobre uma memória histórica. Está bem? Então, quais são as principais ideias veiculadas por estes movimentos populistas de direita? Ponto 1. A ideia de que as elites políticas corromperam a vontade do povo e estão a praticar os seus próprios interesses no poder. A exclusão de determinados elementos da sociedade, e isso vai ter ressonância com o fascismo do século passado. A ideia de que a sociedade está a passar por uma decadência moral e, através da prática da soberania popular, só assim é que nós a conseguiremos salvar. Isso também, lá está, a questão da decadência e do renascimento da sociedade tem aqui algumas ressonâncias com o fascismo do século passado. Outra questão aqui também é a ideia de que tem de haver um líder carismático que de facto consiga praticar a vontade do povo no poder. E a ideia de um líder carismático também tem ressonância com o fascismo do século passado, mas a leitura sobre a soberania popular e sobre o próprio funcionamento das democracias liberais é bastante diferente. Nós não nos podemos esquecer que o fascismo desenvolve-se num período entre guerras e vai beber de movimentos que eram até restauracionistas monárquicos, como foi o caso da Action Française. Então, há diferenças, ok? Não vai apenas de beber de movimentos restauracionistas monárquicos, como a Action Française, mas também vai beber de autores que estiveram dentro do próprio socialismo, como foi o caso de Georges Sorel, mas o Georges Sorel foi um caso muito paradigmático, porque ele, apesar de dizerem que foi marxista no início da sua vida política, a verdade é que ele negou completamente o marxismo. Ele negou completamente a luta de classes, ele negou completamente uma série de elementos necessários para a compreensão da história, negou até o próprio materialismo histórico. Isto tornou-se um idealista. Georges Sorel também é um dos pais daquilo que se chama o sindicalismo revolucionário. E é uma leitura muito diferente daquela que os marxistas têm. Quando as pessoas tentam dizer que o fascismo tem uma origem marxista, não poderiam estar mais equivocadas, porque Jorge Sorel, e até os autores como Carlos Martins e António Costa Pinto, vou dizer, Jorge Sorel não era um marxista. Okay? É preciso compreender que o socialismo teve várias figuras que, devido a uma particular leitura própria e muito específica do mundo, como tinha Jorge Sorel, vão-se até aproximar de malta que está, por exemplo, nos antípodas daquilo que os socialistas pensavam. Por exemplo, o Jorge Sorel, na França, vai se aproximar muito do Charles Maurras, deste senhor aqui. Charles Maurras, o principal ideólogo da Action Française. A Action Française vai ser
um dos principais movimentos inspiradores do integralismo lusitano em Portugal. Ora, como é que alguém como Sorel se vai aproximar de Maurras? De facto, há aqui alguns elementos que levam a isso, principalmente a negação do materialismo histórico, a negação da luta de classes, a negação de basicamente todos os elementos constitutivos do socialismo científico de Marx, do socialismo marxista. Porque também é importante compreender que dentro daquilo que foi a própria Primeira Internacional, nós tínhamos pessoas que eram mais próximas do socialismo utópico de Saint-Simon, de Fournier, de Owen. Tínhamos pessoas que eram mais próximas daquilo a que se chamava na altura o socialismo libertário, que eram os anarquistas de Bakunin, e depois tínhamos os socialistas científicos de Marx e Engels. Compreendem? Então, a história é interessante. E dentro dos movimentos sindicalistas existiram figuras particularmente interessantes e houve muitas divergências. E o Sorel foi completamente renegado por colegas socialistas do seu tempo, etc. O Mussolini, que fez parte do Partido Socialista Italiano, também foi renegado por uma série de razões. O Sorel tinha aqui uma ideia de construção do mito como forma de guiar e mobilizar as massas no sentido de regenerar a nação. Enfim, há aqui uma série de questões em relação à figura do Sorel que são muito, muito importantes para nós realmente compreendermos as origens do fascismo. Há autores que vão de facto dizer que o Sorel e os movimentos integralistas, como foi o caso da Action Française, estarão na origem daquilo que vai ser o pensamento do fascismo, se bem que o fascismo é muito heterogéneo e tem muitas aqui origens ideológicas, está bem? E é claro que depois há questões contextuais também. Por exemplo, o Hitler vai beber muito do pan-germanismo, coisa que não acontece no caso do Mussolini, porque isso nem sequer faz sentido, não é? Há questões contextuais depois para a formação dos movimentos históricos dentro dos povos. Espero que este vídeo não tenha sido muito confuso. Espero que tenham apreciado. Obrigado por terem visto até ao fim. Se tiverem perguntas ou precisarem de bibliografia, pá, eu sei que isto foi mais um podcast do que qualquer outra coisa e que eu me atrapalhei em alguns momentos porque estou cansado, ando a fazer muitas horas extra, sou contabilista e estamos no final do ano. Precisa mais alguma coisa? Peço imensa desculpa se falhei em alguma coisa. Até ao próximo vídeo, está bem? É isso.